Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Em Efésios, o apóstolo Paulo nos ensina como viver aqui na prática, sendo igreja. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Nas aulas passadas, vimos que a carta aos Efésios é uma carta essencial, importantíssima, crucial a todo cristão. Vimos que é uma carta que trata sobre a identidade da igreja, que fala a respeito daquilo que nós podemos chamar de DNA do corpo de Cristo. Por sinal, corpo de Cristo é um dos termos que Paulo vem trabalhar, vem cunhar, ele vem estabelecer esse termo e explicá-lo na carta aos Efésios. Se você vem acompanhando as nossas aulas até aqui, nesse módulo, você já entendeu que muito do que Paulo viveu quando esteve 3 anos na cidade de Éfeso foi importante para construir o raciocínio daquilo que Deus veio a usar, a inspirá-lo para que ele trabalhasse, trazendo à tona o conteúdo de Efésios. Então, a forma como ele se expressa nessa carta revela muito daquilo que ele havia visto na igreja, fora da igreja e no contexto dos 3 anos que ele passou naquela mega cidade de Éfeso. Nós, na aula passada, lemos os capítulos de 1 a 3 e comentamos aquilo que seria uma primeira parte doutrinária, uma parte em que Paulo vai trabalhar qual é esse DNA, como eu disse, da igreja, o que significa ser igreja. E agora, a partir do capítulo 4, capítulos 4, 5 e 6, ele vai demonstrar a prática de quem já entendeu o que é. Então, se nós caminhamos no capítulos 1, 2 e 3, compreendemos quem somos enquanto igreja, entendemos que existe um propósito em sermos o que somos. E a partir desse momento, nós podemos olhar, voltar os nossos olhos para um aspecto prático, porque não é intenção do autor direto do texto, como o apóstolo Paulo, e nem do autor primeiro do texto, o próprio Deus, pelo seu Espírito. Não é intenção que nós tenhamos apenas um conhecimento teórico. Muito pelo contrário, é que o conhecimento teórico forma a base para que nós possamos compreender. Lembra que Paulo ora por nós e deseja para todos nós, os cristãos, que nós cresçamos no conhecimento, no entendimento, que nós recebamos do Senhor um espírito de sabedoria e de revelação. Então nós precisamos compreender como base para nós podermos praticar. Então nós vamos ler hoje os capítulos 4, 5 e 6, a segunda metade da carta aos Efésios. Portanto, pegue a sua Bíblia para você acompanhar a leitura juntamente comigo. E eu quero que a gente possa perceber a riqueza de detalhes, como eu disse, já outra em diversas partes. A carta aos Efésios é uma carta relativamente pequena, curta, 6 capítulos, não muito longos, que guarda uma profundidade incrível, é extraordinário. Então, prepare sua Bíblia aí, vamos ler a partir do primeiro versículo do capítulo 4, que Paulo diz assim: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu, em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas.
E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Acabamos de ler aqui dos versos 1 até o 16, e eu quero lembrar com vocês a estrutura que nós trabalhamos desde a aula passada. Há duas partes muito claras que ficam explícitas, ficam evidentes no livro, na carta aos Efésios. Capítulos de 1 a 3, Paulo trabalha doutrina acerca da igreja, ele dá uma explicação, uma identidade espiritual da igreja. A partir do capítulo 4, e a gente está entrando nisso agora, ele vai trabalhar até o final da carta uma prática. Ou seja, ele vai pegar essa doutrina que ele deixou bem claro no capítulos de 1 a 3, e ele vai demonstrar agora como a igreja pratica essa doutrina, como a igreja vive, como a igreja existe, como a igreja deve atuar na prática. Agora eu estou falando igreja e eu preciso que você entenda bem isso. Igreja tem um sentido aqui amplo e universal. Todo aquele que um dia entregou a vida a Cristo e que hoje faz parte dessa família, desse povo, é chamado de igreja. Ah, mas então Paulo está se referindo à coletividade? Ele está falando coletivamente ou ele está falando individualmente? As duas coisas. Lembra que eu pedi para você ir grifando algumas palavras importantes que elas se repetem, algumas delas se tornam extremamente repetitivas em todo o texto, em toda a linguagem do apóstolo Paulo. Algumas dessas palavras são todo, todas, tudo, todos. Outras são uma, unidade. Então você percebe que Paulo está trabalhando uma dinâmica de unidade, ao mesmo tempo em que essa unidade se apresenta na coletividade, pois todos formamos juntos o corpo de Cristo, ao mesmo tempo ele individualiza, mostrando que cada parte desse corpo, se não for efetivamente igreja, então a igreja completa não é igreja. O que eu quero dizer com isso? Ele está tentando demonstrar para nós que cada parte é altamente relevante no corpo como um todo. Não é aquela sensação de a gente se junta na multidão e no meio da multidão a gente some. Não. Nós nos juntamos ao corpo, mas nós temos funções que só nós devemos desempenhar. Eu não estou falando aqui de coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer numa igreja local, por exemplo, numa congregação. Será que ele está falando que existe aquele que canta e o outro não vai cantar, é só um que canta? Existe aquele que evangeliza, o outro não vai evangelizar. Não é isso que eu estou falando. Não é isso, dessa maneira que Paulo apresenta toda essa estrutura. O que ele quer dizer é que cada parte é relevante, importante, e cada parte deve se compreender com a responsabilidade de fazer o que lhe cabe. Então, dito isso e entendido dessa forma, toda vez que você entender o que Paulo está falando aqui, ele está relacionando a igreja de uma maneira una, completa e abrangente. Ou seja, refere-se à igreja coletiva? Sim. Refere-se ao indivíduo que ele sozinho também é representante do corpo de Cristo? Sim. Nós temos 4 partes que a maioria dos estudiosos entendem em Efésios. Uma introdução, que é a saudação de Paulo. Uma segunda parte em que ele apresenta a revelação do mistério de Deus, que esse mistério se revela na igreja. E a identidade dos crentes. Ele vai fazer isso dos capítulos 1 a 3.
Quando ele entra no capítulo 4, ele fala sobre agora a responsabilidade da igreja, ou seja, como é a prática dos crentes. Eu fiz até questão de colocar assim, de uma maneira mais completa, sempre abrangendo essa totalidade, essa noção dupla da coletividade e do indivíduo que faz parte do corpo de Cristo. Então perceba aí como eu coloquei, ó, na parte 2, ponto 2 ali. Mistério de Deus revelado na igreja. A igreja como um todo, todos os crentes em Jesus Cristo, em toda a terra, em todos os tempos. Mas, ao mesmo tempo, é a identidade dos crentes. Eu poderia também dizer a identidade de cada crente, de cada cristão, de cada pessoa que faz parte da igreja. Da mesma forma, eu coloco aqui no ponto 3 a responsabilidade da igreja no sentido universal, coletivo, a igreja como um todo. Mas, ao mesmo tempo, é a prática de cada cristão, de cada crente, de cada pessoa que compõe essa igreja. Então, assim, é preciso que você tenha uma leitura do livro de Efésios, da carta aos Efésios, individual. Porque se você tem essa leitura individual, você se coloca na postura, na posição de alguém que de fato está determinado a ser igreja. E ao fazer isso, e o seu irmão que também compreende Efésios e também faz isso, e é o seu pastor que compreende Efésios e também faz isso, e é o outro que também compreende e faz, e a outra que também compreende e faz, vocês juntos se tornam a coletividade do corpo de Cristo. E assim nós vamos sendo igreja na face da terra. Agora, perceba o que acontece se nós não compreendemos essa realidade. Se nós não entendemos quem nós somos em espírito. Se nós não compreendemos o DNA de igreja que tem dentro de nós. O que nós vamos fazer com isso? Eu falei nas aulas passadas que conhecimento é o requisito essencial para que nós possamos acessar muitas verdades. Então, se eu não conheço algo, se eu não entendo algo, eu provavelmente não vou ter a chance de acessar aquilo. E nós precisamos acessar todas as bênçãos espirituais que nós temos como igreja para que nós possamos viver para a glória de Deus. Muita gente faz essa oração, tem esse desejo, muita gente até tem isso estampado num adesivo de carro, ou até numa roupa. Vivo para a glória de Deus, quero viver para a glória de Deus. Mas você entende o que isso significa? Viver para a glória de Deus implica em você praticar a sua identidade espiritual como igreja. Então, o que nós estamos começando a ver aqui no início do capítulo 4 já é esse assunto. Paulo está falando de uma maneira geral sobre a multiplicidade, a multiforme graça de Deus, que ele vai falar antes, se apresenta a nós como uma multiplicidade de dons. Ou seja, ele vai dizer que Deus deu dons aos homens, e esses dons, a palavra dom aí se relaciona com um presente, algo que vem da parte de outra pessoa, que é uma graça, que não é uma coisa que você comprou, não é uma coisa que nasceu com você porque você tem grandes habilidades, mas algo que foi dado, como um presente. Pensa num presente. Então, essa palavra dom, ela significa que nós recebemos de Deus. A igreja recebe os dons de Deus. Para quê? Lembra que nós estamos seguindo a sequência lógica, e eu tenho falado isso desde o início da carta, que todas as coisas, todos os privilégios que Paulo demonstra que a igreja tem aqui em Efésios, ele sempre coloca um por, um para. Ou seja, tudo tem um objetivo, tudo tem um propósito. Com os dons não é diferente. Então, o texto que nós lemos aqui, se a gente dá uma olhadinha aqui no versículo 4, do que nós lemos, ele vai falar sobre a unidade dentro da multiplicidade. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Olha aqui. Uma, tudo, todos, todos.
essas palavras se repetem aqui no vocabulário de Paulo. Por quê? Porque ele está querendo trabalhar essa noção de unidade na multiplicidade. Você é único na igreja de Deus, mas você faz parte de um todo. Então você precisa. Por isso que eu digo que sempre quando eu falo sobre esse contexto, principalmente quando estou ensinando Efésios ou falando sobre ser igreja, eu sempre ressalto: não existe igreja, não existe uma parte da igreja que foi feito para viver solitário. Não existe uma parte da igreja que foi feita para não estar conectado ao resto do corpo. Então hoje o fenômeno que tem sido chamado, né, tem ficado conhecido como fenômeno dos desigrejados. O que são os desigrejados? Pessoas que alegam amar a Cristo, serem pessoas que alegam ter uma fé em Deus e até servir a Deus, mas elas não gostam da igreja. Ou elas se decepcionaram com a igreja, ou elas não querem fazer parte porque de repente elas enxergam muitos erros, muitos problemas em algum contexto de congregação local. Então elas não têm essa unidade com outros cristãos. Elas têm a ideia de que servem a Deus sozinhas, de que fazem a sua parte no seu contexto da sua vida cotidiana. Mas nós somos desafiados pela Bíblia, principalmente nesses textos que nós estamos trabalhando em Efésios, mas também quando entendemos o escopo inteiro de Atos dos Apóstolos e muitos outros textos, nós somos desafiados a compreender a verdade de que nós fomos forjados por Cristo para sermos o seu corpo unido. Nós precisamos trabalhar em unidade. No versículo 11, ele vai especificar, dar alguns exemplos de como essa multiplicidade de dons ela se estabelece na igreja. Ele vai dizer que Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E olha aqui, sempre tem um propósito, não me canso de repetir isso. Versículo 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Lembra que nós falamos sobre o edifício, quando ele trata aqui na parte anterior sobre o edifício que está sendo todo ajustado e edificado sobre a base da pedra angular que é Cristo. Então, nós todos temos o objetivo de sermos preparados para a obra do ministério, estamos sendo edificados nisso, até que, versículo 13, todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Então, veja bem que existe um propósito e nós precisamos fazer essa caminhada sem pestanejar. O propósito de tudo isso que ele está trazendo à luz para nós entendermos, compreendermos e praticarmos é sempre que a igreja esteja sendo edificada. Então, tudo que é prática da igreja precisa redundar em edificação. Ou seja, aquilo que não edifica não deve fazer parte do rol de atividades do cristão e da igreja. Ele vai continuar e a gente vai entender isso mais profundamente. No 15, ele diz: no 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Precisamos crescer, precisamos ser edificados. Então, essa carta, além de tudo, é um grande desafio para mim e para você, para nós crescermos. Olha, a Bíblia é muito clara a respeito de tantos aspectos da nossa vida no que se refere a nós estagnarmos ou nós retrocedermos. A palavra de Deus nos ensina que Deus não tem prazer naquele que retrocede, aquele que põe a mão no arado não deve olhar para trás, que nós precisamos esquecer das coisas que passaram e olhar para frente, que o nosso alvo esteja à frente. Precisamos estar com os nossos olhos voltados para a esperança da glória. Nós precisamos estar sempre olhando para frente.
Então, se de repente você é um cristão, um crente, uma pessoa que andou para trás, é tempo de você voltar. É tempo de você se reajustar, se reentrosar no corpo de Cristo, porque você faz parte dele e o corpo de Cristo não é feito para retroceder, não é feito para implodir nem diminuir, é feito para crescer e ser edificado. É feito para que amadureça, cresça e que esse crescimento seja a geração de maior crescimento para outros e outros e outros e assim sucessivamente. Como é que eu e você devemos proceder para nós seguirmos essa dinâmica na vida? Vamos continuar a leitura, versículo 17. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Paulo aqui entra no assunto dos mais caros, dos mais importantes da carta nesse aspecto prático. Ele vem trazer à tona algo que se reflete no contraste entre uma antiga vida e uma nova vida. Nós precisamos nos despir da nossa antiga forma de viver e nós precisamos abraçar uma nova forma de viver. Lá na nossa primeira aula, nós falamos a respeito do contexto da cidade de Éfeso. E muitas vezes, quando eu estou dando essa aula presencialmente, alguns alunos indagam por que estudar, por que ver um pouco desse contexto da cidade de Éfeso, se nós entendemos que essa é uma carta circular, uma carta que não era apenas aos Efésios. Porque, apesar de essa ser uma carta destinada a toda a igreja, nós entendemos, e é muito fácil da gente perceber esses sinais, de que a experiência do apóstolo Paulo, nos 3 anos que passou ali em Éfeso, deu para ele um entendimento que foi usado pela inspiração divina para que ele trouxesse à tona o texto de Efésios. Então, se você lembrar dos textos que nós lemos até lá na primeira aula, lá em Atos 19, da experiência de Paulo, em Atos 19 e 20, Paulo em Éfeso, você vai lembrar que era uma cidade repleta de ocultismo. Eles tinham muito essa realidade, esse vocabulário, essa cultura do reino espiritual. Por isso você percebe que Paulo fala muito sobre o reino espiritual, as regiões celestiais, o âmbito, o mundo invisível, como alguns gostam de dizer. Então, esse ambiente espiritual, Paulo viu de uma maneira muito exacerbada ser cultural e normal nas pessoas que viviam ali na cidade de Éfeso. Ao ponto de que, quando o seu ministério começou a evangelizar e ganhar muitas almas para Cristo ali, o próprio Lucas, o autor de Atos, vai dizer que as pessoas queimavam os seus livros de ocultismo, livros de bruxaria, de feitiçaria, como a gente poderia chamar também, os livros de ciências ocultas, de ocultismo, as pessoas queimavam em lugares públicos e o valor daqueles livros que foram queimados era tanto que, fazendo uma média aí, daria para lá de 3 milhões de reais hoje. Você imagina a quantidade de livros que aquelas pessoas consumiam sobre esse assunto de ocultismo. Paulo entendeu, percebeu aquilo. A cidade de Éfeso não era uma cidade ali escondidinha no interior de algum lugar. Era uma cidade importante, a segunda maior cidade do mundo na época, a segunda cidade mais importante daquele império de Roma que dominou o mundo. Então Paulo entendeu que aquela cultura era influente para as pessoas do mundo inteiro. Então ele foi estratégico e ele recebeu de Deus a instrução de compor essa carta aos Efésios, nos trazendo à luz entendimentos
que muitas vezes nós permitimos que até dentro do nosso contexto de igreja, nosso contexto cristão, a gente permite muitas vezes que entre sem querer ou por negligência, por omissão. Por isso que Paulo vai falar desse crescimento contínuo, necessário de acontecer. Crescimento de sabedoria, crescimento de edificação, crescimento de conhecimento, de entendimento, de revelação da parte de Deus. Então a gente precisa crescer e, ao crescer, ou melhor, enquanto crescemos, pratiquemos aquilo que a gente vai aprendendo. Então, se nós vamos praticar aquilo que nós vamos crescendo, desenvolvendo, significa que não tem como eu continuar vivendo, praticando, fazendo as coisas do mesmo jeito que eu fazia anteriormente. Porque se eu estou fazendo as coisas, agindo e vivendo da mesma forma, significa que não está havendo crescimento. Lembra do que a gente está falando aqui? Fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O Espírito Santo habita em nós e ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos, muito mais do que nós pedimos até, muito mais do que nós possamos imaginar. Uma das palavras que se repetem aqui em Efésios é poder, poder, força. Ele é a força para que eu e você possamos nos edificar uns aos outros e sermos edificados de fato. Isso não pode mais ser negligenciado pela igreja do século XXI. Se nós quisermos ser igreja de fato, nós precisamos aceitar a verdade de que a igreja cresce. Não no sentido numérico apenas, mas cresce no sentido espiritual. Nós amadurecemos, nós melhoramos, nós mudamos aquilo que nós identificamos como práticas erradas. E você precisa perseguir essa responsabilidade, e eu também. Vamos prosseguir a partir do versículo 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Paulo continua aprofundando o mesmo tema, e ele até exemplifica muitos detalhes. Então, por exemplo, abandonem a mentira. Você fala mentiras, você não trabalha com a verdade, para com isso. Comece a trabalhar com a verdade, a falar a verdade. Não minta ao seu próximo. E ele continua, quando ele fala no 26, e irai-vos, né, na tradução mais clássica, irai-vos e não pequeis. Aqui na minha tradução na NVI, quando vocês ficarem irados, não pequem. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que ele não está repassando um recado de Deus, de que Deus espera de nós que nós sejamos sobre-humanos, como se nós tivéssemos a capacidade de sermos perfeitos em todas em todas as nossas atividades, as nossas características. Pelo contrário, olha o que ele diz aqui: vocês se iram, mas quando vocês ficarem irados, não pequem, porque se irar é natural. Muitas vezes até é útil você ficar com raiva de uma situação, porque aquilo lhe move a tomar uma atitude. Vocês podem se irar, mas não pequem. Ou seja, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Apaziguem a coisa antes disso. Então, quer dizer, não leva esse assunto que está lhe causando a ira, não posterga essa ira, não fica magoado com raiva de uma situação, de uma pessoa a longo prazo. Isso vai ser danoso para você, para a situação, para a pessoa, para tudo. Então, Paulo está nos orientando com sabedoria, de nós nos tornarmos melhores. E a igreja precisa ter esse tipo de caminhada. Quem roubava, não roube mais, antes trabalhe para fazer algo útil, e assim, dessa forma, nós não vamos dando lugar ao diabo. Nós temos então aqui o versículo 29 que diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas as palavras que forem úteis para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Nós temos o Espírito Santo como um selo, já conversamos sobre isso na última aula. E ele está falando aqui que mesmo tendo o Espírito Santo em nós, nós somos capazes, nós temos a possibilidade de entristecê-lo. Ele está dizendo, não se conformem com isso.
não entristeçam o Espírito Santo. Como é que eu entristeço o Espírito Santo? Percebe o contexto do que ele está falando aqui. Olha o que ele diz no versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então ele está falando sobre o contexto da prática do cristão ser algo que agrada a Deus porque edifica a si e aos demais. Então isso faz a obra de Deus acontecer naturalmente na vida de alguém que faz parte da igreja. Então, dessa forma, nós não entristecemos o Espírito Santo. O oposto disso o entristece. Então, toda vez que nós não crescemos, toda vez que nós retrocedemos, toda vez que você, e eu vou tomar a liberdade aqui para usar uma palavra, porque essa palavra fala comigo, e eu imagino que também vai falar com você, toda vez que nós somos mimados, toda vez que nós somos como bebês chorões, mimados mesmo, espiritualmente falando, e muitas vezes cínicos, nós estamos estagnados no espírito e nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você entende o quão grave é essa palavra. Se você se enquadra em alguma situação que se aplica nesse aspecto, dá uma repensada. É hora de arrependimento, é hora de mudança, é hora de voltar. Se eu estou falando aqui com alguém que tem uma história e você olha para trás, você está igualzinho como você era antes, ou às vezes pior, você está de uma maneira que você olha para trás e você lembra que anteriormente você estava fazendo obras muito maiores, muito mais edificantes do que você está fazendo hoje. Como está a sua vida hoje? Repensa isso. É tempo de a gente voltar os olhos para o texto bíblico e a gente crescer. Vamos continuar aqui. Versículo 31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O que Paulo está ensinando aqui é como viver uns com os outros. Ele está ensinando como nós, enquanto cristãos, precisamos ser, como nós devemos existir nessa terra. Nós devemos fazer isso uns com os outros. Portanto, entrando no capítulo 5, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Devemos imitar a Cristo. Ele nos amou e foi um amor sacrificial. E Paulo está dizendo: se nós queremos ser igreja, nós vamos fazer o mesmo. Entre vocês, aí olha aqui, entre vocês, relacionamento entre a igreja, entre as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Entre vocês, não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Lá fora, aqueles que não conhecem a Cristo vão ter esse hábito, vão ter esse linguajar. Pode ser que aquele seu colega, aquele seu amigo, colega de trabalho, amigo da faculdade, da escola, de algum lugar, seu vizinho, que não conhece ainda a Jesus, não tem um relacionamento com Cristo, ele venha com esses assuntos para você. Mas se estamos tratando dentro do âmbito cristão, de pessoas que conhecem a palavra, o que Paulo está dizendo é inadmissível que entre vocês haja esse tipo de coisa. Imoralidade sexual, esse tipo de impureza no linguajar, no agir, isso não pode existir. Presta atenção que ele coloca muito claro que não deve nem sequer haver menção a isso. Ou seja, a gente não deve nem dar um espaço para que isso ganhe de alguma maneira alguma brecha, alguma uma segunda intenção, aquela palavra que fica no ar. Não é para a gente agir assim. Nós devemos ser sensatos e devemos ser puros, inclusive no nosso falar, principalmente entre as pessoas que conhecem a Deus. 4, versículo 4 do capítulo 5. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, haja ações de graças. Quais são os temas, os assuntos das minhas conversas com as pessoas que estão ao meu redor? Eu falo de quê? Que tipo de piada eu faço? Porque piada em si não é um erro.
Eu mesmo sou uma pessoa que gosto muito do bom humor, da piada, da coisa engraçada. Mas que tipo de piada eu estou contando? Que tipo de piada eu estou gostando de rir? E muitas vezes eu me encontro desalinhado ao texto aqui. E eu lembro, eu estou mencionando, eu estou conversando, eu estou dando espaço na minha mente para certos tipos de gracejos, certos tipos de assuntos que trazem um aspecto de impureza, de obscenidade, ou de alguma coisa que não dá graças a Deus, não louva a Deus, não glorifica a Deus. Isso aqui é extremamente desafiador e a gente precisa prestar muita atenção nisso. A gente acha que isso aqui é um detalhe, porque a sociedade de hoje tem tentado convencer de que essas coisas, e até coisas mais sérias como orientação sexual, ou questão de gênero, ou muitos dos aspectos que hoje são verdadeiramente bandeiras ideológicas, muitos têm tentado fazer haver um entendimento universal, único, de que essas coisas elas são liberdades individuais de cada pessoa e que não se deve se meter nisso, ninguém deve se meter na vida do outro. Só que a palavra de Deus ela não nos orienta dessa forma. Nós precisamos entender a importância que isso tem. A sua mente e a minha mente são minadas, são discipuladas. Nós somos discipulados quando nós nos abrimos. Às vezes não é uma coisa pecaminosa, de repente é um jornal que você assiste todo dia, de repente é um tipo de conversa que você tem com uma pessoa específica toda vez que você se encontra com ela, de repente é um conteúdo que você consome na internet que nem é. Às vezes não é uma coisa errada, não é uma coisa pecaminosa em si. Eu não estou dizendo que a gente não deve ter espaço na vida para assistir um filme, assistir um jogo de futebol, praticar um esporte, se divertir um pouco, fazer um lazer. Não estou dizendo isso, muito pelo contrário. Isso deve ser feito. Mas o que eu quero dizer é que esse texto de Efésios, Paulo está dando muita importância para as brechas que nós abrimos, aquilo que contém obscenidade, conversas tolas, coisas bobas, coisas que não edificam e gracejos imorais são inconvenientes. Mas ao invés disso, nós devemos ocupar as nossas palavras, nossas conversas, nosso tempo com tudo que dá ações de graça. Vamos continuar aqui. Versículo 5. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, olha assim, por isso que eu digo, olha a gravidade da coisa aqui. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. A vida do cristão deve ser diferente, separada, santa. E recentemente tem surgido um pensamento totalmente herético de que a santidade é um estado de consciência apenas. Meu irmão, isso não cabe na Bíblia de jeito nenhum. Não é assim que a Bíblia ensina. Vejamos que está falando de coisas práticas. Estamos dentro, mergulhados de um assunto prático, de como viver, de como ser. Não é um estado de consciência, é prática, é vida, cotidiano e dia a dia. Versículo 8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Quando Paulo esteve naqueles 3 anos na cidade de Éfeso, ele viu pessoas sendo transformadas, saindo do ocultismo e se entregando à vida com Cristo. Ele viu pessoas que antes estavam nas mãos de demônios e agora estavam totalmente livres em Cristo Jesus. Essa é a nossa realidade.
como é que nós, como livres, podemos então nos ocupar de assuntos que são típicos das trevas? É isso que ele quer dizer. Nós precisamos nos retirar desse tipo de ambiente espiritual. Nós fomos libertos, somos livres e nós não devemos mais ficar dormindo para esse assunto. Nós não devemos participar das obras infrutíferas das trevas, mas nós devemos expor essas obras, ou seja, além de não participar, nós devemos ser claros do que é o erro, de que aquilo é errado. Nós devemos assumir uma postura. Lembra que eu falei lá na outra aula? Assumirmos a postura, tomar posse da posição. Eu sou um cristão, crente em Jesus Cristo e eu sou igreja nessa terra. No versículo 15 em diante, há um trecho que o alerta é muito claro. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor ao Senhor, a Cristo. Então, essa passagem ela vem dar uma espécie de conclusão, um resumo, um fechamento de tudo isso que Paulo vem trabalhando desde o capítulo 4. Então você percebe aí que nós entramos ali, ó, no ponto 3, como você tem aí na sua tela. A responsabilidade da igreja, a prática dos crentes, entre os crentes. Então isso foi do versículo 1 ao 16 do capítulo 4. Quando nós entramos no versículo 17 do capítulo 4, a responsabilidade da igreja e a prática dos crentes no mundo. Lembra que nós falamos como devemos ser uns com os outros, depois como nós devemos ser no mundo. E agora nós vamos entrar num trecho a partir do versículo 22 que ele vai falar sobre como nós devemos agir no lar, na nossa casa, em família. Então vamos perceber. Mulheres, e aí ele fala especificamente para cada grupo, vamos dizer assim, e aí ele vai dizer: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Isso aqui é a mesma conotação da submissão, da sujeição. Isso tem princípios lá no Gênesis, na criação. Isso aqui estabelece um papel. Não é uma questão de diminuição. A mulher é menor do que o homem. Muito pelo contrário. Nós sabemos em muitos aspectos, e até biblicamente, em que as mulheres são superiores aos homens. Não é o nosso assunto aqui. Mas a questão aqui é de cada um ter o seu papel. Então, Paulo está dizendo que existe um estabelecimento com princípios espirituais. Isso é sempre importante a gente ressaltar, porque o movimento grande, há um movimento muito grande que invade a igreja, um movimento de feminismo, um movimento de ideologias que elas não se encaixam no cristianismo, e mesmo assim elas estendem os seus tentáculos para dentro da igreja, e quando elas acessam a mentalidade dos cristãos, nós não percebemos muitas vezes que estamos absorvendo coisas que são contrárias aos princípios bíblicos. Então, presta atenção que Paulo não está falando uma coisa cultural aqui. Olha só, o livro de Efésios trabalhou até aqui no capítulo 3, âmbito espiritual quase que exclusivamente. E agora está demonstrando como na prática o espiritual se manifesta. Então nós não estamos falando de uma coisa cultural e social, uma questão temporal, mas algo que tem uma raiz e que gera uma ordem, uma organização que faz a coisa andar, edificar, prosperar. Esse o sentido de tudo que Paulo está colocando aqui. Aí ele continua e agora fala aos homens: maridos,
Ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Presta atenção que Paulo está dando para isso uma ênfase tão acentuada, tão grande, tão importante, que ele diz que o que se manifesta no nosso lar, na nossa família, essa organização, essa ordem de haver o marido como cabeça, a mulher como a igreja, ele está dizendo que a relação de Jesus Cristo com a igreja é a mesma relação do homem com a sua esposa e da esposa com o marido, assim como a igreja com Cristo. Então ele não está fazendo uma associação leviana. Paulo está falando de algo profundo aqui. E quando nós maculamos, quando nós interferimos, permitimos que o inimigo interfira malignamente nesse sistema, nós estamos permitindo que máculas, que impurezas, que erros, que danos entrem em todo esse funcionamento. E aí a gente depois não entende por que temos filhos que desandam dos caminhos que nós gostaríamos, por que nossos casamentos terminam, por que se separam com grande facilidade, por que casam irresponsavelmente, por que os relacionamentos não são duradouros, não são felizes, não há respeito muitas vezes, porque todas as vezes em que nós não priorizamos e não prestamos atenção nos princípios espirituais que estão por trás disso, nós abrimos mão das nossas bênçãos espirituais que já eram para ser nossas, porque foram garantidas para nós nas regiões celestiais. E entenda uma coisa: quando Paulo fala sobre isso, ele está aplicando na prática os princípios espirituais que ele vem explicando em todo o livro de Efésios. Então, veja bem, não significa que exista um padrão universal de comportamento social para o homem e para a mulher. Porque eu já vi em alguns aspectos, em algumas situações, pessoas quererem extrair de textos bíblicos uma forma de agir tão padronizada que você vai dizer que em qualquer tempo, em qualquer lugar, existe um jeito só de se vestir, existe um jeito só de falar, existe um jeito só de se portar, e não é isso. Não são esses detalhes irrelevantes ou menos relevantes do cotidiano que Paulo está frisando aqui. Por exemplo, muita gente pergunta: mas aí a mulher pode trabalhar? Porque não foi o homem lá no Gênesis que foi. Então, será que isso aqui é o que está sendo dito em Efésios? Presta atenção que Paulo está falando sobre a relação e como a base do princípio espiritual deve ser mantida. A mulher respeite o seu marido como líder e o homem ame a sua esposa. Amar não é aqui. Eu sempre lembro isso. Amar na Bíblia quase nunca está se referindo a sentimento. Fique com isso firme na sua cabeça. Amar, a palavra amor na Bíblia, quase nunca está se referindo a um sentimento, como a gente está acostumado a ouvir nas músicas românticas, assistir nas novelas, nos filmes. Mas a Bíblia, quando fala de amor, fala de atitude, fala de entrega, fala de algo que se expressa em atos, em algo que eu faço, em algo que se faz, que se demonstra não apenas em palavras e em sentimento, mas em atitudes. Então, o marido ame a sua esposa, não é seja apaixonado por ela. Eu já vi também por aí pregações e mensagens que dizem: o marido tem que amar a esposa, então dê flores para sua esposa, dê uma caixa de bombons
em forma de coração para ela. Tudo isso é legal, mas não é isso que está falando aqui. Não é o romantismo que é importante nesse sentido espiritual. O que Paulo está falando aqui é sobre uma ordem e organização daquilo que precisa funcionar, que nós chamamos de lar, certo? Então, veja bem que nós já caminhamos aí, como você vê na nossa estrutura, como o crente deve agir com outros crentes, como o crente deve agir no mundo e como o crente deve agir no seu lar. Agora nós vamos entrar no último capítulo aos Efésios. Eu vou ler e a gente vai comentar. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Paulo ainda está dando instrução para como o crente, o cristão, deve agir no lar. No caso aqui, os filhos que moram com os pais ou que ainda têm seus pais vivos devem agir dessa maneira, com honra, com respeito, obediência, pois isso é o que deve ser feito na justiça. E aí ele entra até em assuntos que durante muito tempo houve uma polêmica, houve alguma conotação querendo dizer que isso aqui era uma parte que não fazia justiça à palavra de Deus, nós não deveríamos considerar essa parte como palavra de Deus, mas nós precisamos entender por que isso está aqui. Paulo vai falar para aqueles que ele chama de escravos. Por quê? Porque dentro do contexto social daquela época havia a figura dos escravos, mesmo dentre o povo cristão e dos judeus e do povo de Israel, porque era uma prática social normal naquele tempo. Mas vamos primeiro analisar o que ele diz aqui. Versículo 5. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, agora aos senhores, os donos dos escravos, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e ele não faz diferença entre as pessoas. Então, a primeira coisa que a gente precisa deixar muito claro aqui é que Paulo não está respaldando, aprovando a escravidão, nem coisa parecida. Ele está se referindo a uma realidade que existia naquela época e ele está dizendo: existem escravos que se convertem a Jesus e se tornam parte da igreja. Então vou falar com eles, eu preciso falar com eles. Existem patrões, os donos dos escravos, aqui ele chama os senhores, né, dos escravos. Eu preciso falar com eles quando eles se tornam cristãos, então vou falar aqui com eles. Paulo não está entrando aqui no assunto de tentar dar a opinião dele ou dar uma posição se eles devem ou não ter a escravidão. Agora preste atenção numa coisa. Os conselhos que Paulo está dando, com bases e princípios espirituais inspirados por Deus, mostram que os escravos devem servir de coração ao seu Senhor, como quem está servindo ao Senhor dos céus, o Senhor nosso Deus. E ele diz aos senhores dos escravos, os donos dos escravos, que devem tratar os seus escravos da mesma forma. Não devem ameaçá-los, uma vez que o Senhor deles e o Senhor dos escravos e dos donos dos escravos está nos céus e é o mesmo Senhor. Aí ele não faz diferença entre as pessoas. Percebam que Paulo não entra no assunto de uma maneira política, social, ideológica, mas olha o que ele está dizendo aqui. Para Deus não há diferença entre o dono do escravo e o escravo. Isso aqui você tem que ter muita maturidade. Eu peço sempre que, quando nós vamos analisar esse tipo de assunto na Bíblia, nós façamos o esforço máximo possível e a gente peça a graça do Espírito Santo para a gente se libertar, se livrar, limpar, sair da nossa cabeça
toda essa influência ideológica e filosófica que no nosso tempo está tão real e entranhado, impregnado dentro de nós. A gente aprende isso na escola desde criança, eu fui assim. E a gente está com isso tão forte dentro de nós que muitas vezes nós temos dificuldade de olhar para um texto e interpretá-lo o que ele de fato quer dizer. A gente já tem um monte de filtro pré-figurado, pré-colocado, e a gente vai permitindo que esse filtro dê para nós uma coloração que o texto não tem. Mas então perceba com clareza, pede orientação de Deus e lê isso aqui, e você vai entender o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo, nas entrelinhas da sua mensagem aqui, que o espiritual é o verdadeiro assunto que rege as relações e a vida no material, no físico. Em outras palavras, o espiritual governa o material. Ele quer dizer que o espiritual é mais sublime, é mais alto, é mais elevado, e que nós devemos nos preocupar primeiro com o espiritual, porque nós nos preocupando com o espiritual, nós vamos refletir na prática, no material, no físico, aquilo que no espiritual nós estamos plantando. A visão que Paulo está dizendo, está dando aqui para nós, não é que nós devemos negligenciar a nossa vida material, a nossa vida física aqui. Pelo contrário, você está vendo que ele está dando orientações práticas. Mas perceba que antes de dar as orientações práticas, ele nos deu toda a base fundamental doutrinária e espiritual. Ou seja, nós nos fundamentamos primeiro no reino espiritual para que nós possamos frutificar e saber como viver no reino material. Isso aqui é tão interessante de nós percebermos, e a gente precisa ter uma certa maturidade espiritual e bíblica para a gente aceitar isso, para a gente entender isso, porque isso permite com que a gente observe o texto de uma maneira muito mais elevada, muito mais sublime. Que Paulo está dizendo: você pode passar a sua vida como escravo, mas você precisa fazer aquilo que você faz de uma maneira que agrade a Deus. Paulo não está dizendo que qualquer pessoa e qualquer contexto se justifica e você pode dar um jeito de fazer isso de alguma maneira que agrade a Deus. Como quem diz assim, você seja... A gente posso pensar, por exemplo, no caso de violência doméstica, uma mulher que de repente sofre agressões físicas do marido. Paulo não vai dizer em lugar nenhum, sofra agressões físicas do seu marido de uma maneira que agrade a Deus, aguente isso. Isso seria abominável, isso é contrário a... Há diversas passagens bíblicas que condenam esse tipo de prática veementemente. Isso seria absurdo. O que Paulo está dizendo aqui não é aguente sendo escravo, aguente as chicotadas, pelo contrário. Ele diz, faça o seu serviço, sirva o seu Senhor, como que se estivesse servindo ao próprio Deus, e ele dá um recado ao Senhor dizendo: não dê a chicotada no seu escravo. Não trate o seu escravo com humilhação. Não trate o seu escravo com agressão. De uma maneira, a grosso modo, nós poderíamos dizer que Paulo está dando um recado para as pessoas que estão subjugadas, submetidas por outros por algum motivo. Então imagina, por exemplo, que você é um empregado, você tem seu emprego, você tem sua carteira de trabalho, você tem seu patrão. Então, você não é um escravo propriamente dito, mas você está submetido àquela circunstância, àquele contexto. Você não quer perder o emprego, porque você precisa daquele salário. Então, o conselho que Paulo está dando é: aqueles que estão subjugados, que precisam, estão debaixo de alguma situação, precisam agir dessa forma. E aí, quando ele fala aos senhores dos escravos, é como se ele estivesse dizendo aos patrões: e você, patrão, não trate o seu empregado, e aí esse é um recado muito direto para muitos cristãos aí que nem observam isso na sua vida. Tratem os seus empregados, tratem as pessoas que estão submetidas a vocês em algum contexto profissional ou em outro contexto. Tratem com respeito, com cuidado, porque diante de Deus você é igualzinho a ele. Não há diferença nenhuma. Então Paulo está falando de unidade o tempo todo. Paulo está falando de espiritualidade o tempo todo. E Paulo está dizendo que a espiritualidade gera efeitos práticos.
Então nós vamos ler, eu vou ler e a gente vai comentar. A gente vai fechar a nossa leitura aqui, fazer o nosso comentário como nós estamos seguindo. E na próxima aula eu vou dar algumas observações importantíssimas acerca daquilo, tudo que nós temos lido e comentado aqui, para que você possa tornar Efésios não apenas algo que, eu assisti umas aulas, agora estou entendendo Efésios melhor. Não. O objetivo aqui é que você e eu possamos extrair desse texto o que precisa mudar na nossa vida, melhorar e fazer aplicação prática, se torne verdade e não apenas teoria. Mas vamos entrar aqui, a partir do versículo 10, quando Paulo começa a falar sobre a batalha de todos nós. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Então aqui Paulo se despede depois de falar sobre a batalha espiritual e a armadura de Deus. E ele vai dar a ideia de que no espírito é que acontece as coisas que vão reger de fato a nossa vida. A nossa aula de hoje vai parar por aqui e na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos entrar no assunto falando apenas sobre a batalha espiritual, a armadura de Deus e fechar os nossos comentários a respeito da carta aos Efésios. Não perca, fica com a gente. Te vejo na próxima aula. Até mais.